Falar com nós mesmos é um hábito que todos nós temos. Afinal, não podemos deixar de falar com nós mesmos, da mesma forma que não podemos deixar de comer ou beber. Portanto, é inevitável essa conversa interna. Mas se não pudermos evitá-la, pelo menos podemos escolher que tipo de conversa teremos para construir uma vida abundante. A maioria de nós não se dá conta de que essa simples conversa interna é a causa de tudo o que acontece conosco. É até um ato bíblico. Está escrito na Bíblia. Como alguém pensa em seu coração, assim ele é. E como pensamos depende inteiramente daquilo que dizemos a nós mesmos. Portanto, para ir na direção desejada, primeiro você deve se afastar de toda a conversa interna que esteja te segurando no mesmo lugar. Na Bíblia, é chamado de homem antigo que precisa ser renovado no espírito e na sua mente. Portanto, para mudar alguma coisa, antes você deve mudar a sua fala. Não apenas o que diz ao mundo e às pessoas que estão ao seu entorno, mas principalmente o que diz a si mesmo. O mundo é um círculo mágico de infinitas transformações ambientais possíveis, justamente porque há uma infinidade de possibilidades para as nossas conversas mentais. E quando descobrimos o poder criativo dessas conversas internas, podemos mudar o rumo de nossas vidas, investindo justamente em melhores conversas internas. Controle o que diz a si mesmo, e assim você pode controlar o seu destino, pois tudo que está em sua volta é por causa das coisas que você aceitou, principalmente dizer a si mesmo. Quer mudar seu destino? Controle seus pensamentos, não se permitindo dizer a si mesmo coisas que não combinem com o destino desejado, já que dessas conversas internas é que surgem os acontecimentos da sua vida. Você passou a vida inteira sempre dizendo as mesmas coisas, então sempre viverá o mesmo tipo de situação. Tentar mudar o mundo sem mudar o que você diz, para Neville, é lutar contra a natureza das coisas. É como esperar colher feijão quando se planta arroz. Por isso, pare de rodar no mesmo lugar, num círculo de decepções. E admita que tudo é causado pelo poder do verbo. Portanto, controle-o falando e assumindo como verdade só coisas que lhe favoreçam. Só assim você vai poder sair do círculo de decepções. Uma moça me contou como era difícil lidar com seu patrão. Ela estava convencida de que ele criticava ela injustamente e não valorizava por mais que ela se esforçasse. Então, eu expliquei de que se ela considerava injusto o que ele fazia, ela deveria mudar essa consideração para algo mais favorável. Não há dúvida para mim. Disse que ela mentalmente tratava discursos com seu patrão antes mesmo que esses discursos acontecessem de fato. Pois as pessoas ao nosso redor só fazem conosco aquilo que dizemos para nós mesmos em segredo. E eu vou repetir. As pessoas ao nosso redor só fazem ecoar aquilo que dizemos a nós mesmos em segredo. Então, cuidado com o que você diz a si mesmo em segredo, ou quando está sozinho em seus pensamentos. E eu estava certo. Ela admitiu que tinha mesmo essas discussões internas com seu patrão. Mesmo quando admitiu por um instante que poderia ser essa a causa dos seus problemas, ela me prometeu que ia mudar seu hábito destrutivo. Ela imaginou seu patrão parabenizando por um bom trabalho que tinha realizado, agradeceu o elogio e ainda sentiu empatia por ele, ficando sem ressentimentos por problemas passados. Para sua surpresa, ela confirmou que era mesmo aquela conversa interna que lhe causava tanto desafeto quanto afeto. Enfim, o comportamento do patrão com ela se modificou e o eco agora era completamente diferente, já que a conversa dela em relação a ele também ficou diferente. É dito que Deus chama as coisas não vistas como se fossem vistas, e assim elas se tornam vistas de fato. E foi assim que a moça transformou o elogio do patrão em uma realidade. Observe tudo que está ao seu redor, principalmente as pessoas. E entenda que cada uma está onde está por causa das coisas que dizem a si mesmo. Isso é bíblico. É por suas palavras que você será justificado ou condenado. Não só pelas palavras que diz em voz alta, mas principalmente aquelas ditas no silêncio da sua mente. Minhas palavras, diz o profeta, não voltarão vazias, mas cumprirão um propósito que está de acordo com o que é dito. Como eu posso enviar uma palavra para um amigo que precisa de ajuda? Você deve imaginar que está de fato diante de você.
Imagine dizendo que está bem vendo a sua mão repousando no seu ombro, enquanto lhe diz que está feliz por ele estar numa situação melhor. Essa é a palavra a qual se referia o profeta, que não voltará vazia, mas cumprirá o propósito de acordo com o que foi dito. Esse é o momento mais adequado, e não amanhã ou depois de amanhã, ou algo que você pensa no futuro. Hoje é o dia da salvação, pois vemos o hoje para enviar nossa palavra como um bom propósito. Só o que é feito agora é o que é importante. Os efeitos do que é feito hoje serão verificados amanhã. Não precisamos dizer a palavra em voz alta. O único esforço necessário é concentrar nossa atenção num bom propósito e que seja elevado. Portanto, de acordo com esse propósito, que nossa palavra voltará e vai trazer com ela algo semelhante a ela, e nada diferente do que foi dito com fé. Tudo em sua vida, um dia, foi algo que você diz a si mesmo, ou admitiu para si mesmo como verdade. Roubamos a vontade e a capacidade que uma pessoa tem de ser amorosa, quando esperamos ou imaginamos que ela vai agir ou reagir de forma grosseira. De novo, roubamos a vontade da capacidade que uma pessoa tem de ser amorosa, quando esperamos ou imaginamos que ela vai agir ou reagir com rispidez. Qual é o eco que você está escutando no mundo? O eco que você vai ouvir depende inteiramente do que você vai dizer. Se você controlar o que diz a si mesmo e ao mundo, dessa forma você vai poder entender a emoção do profeta quando disse: "Vou lhe contar antes que de fato aconteça, para que quando acontecer, você possa acreditar em mim." O que você pode realizar com esse poder? Não sei. Só você pode responder. Em todo caso, só me resta desejar que faça bom proveito e que seus intentos sejam pelo bem de todos os envolvidos. Onde você quer chegar? Sua conversa interna combina com isso? Ela te aproxima ou te afasta de onde você quer chegar? De novo vou citar, quando a Bíblia pergunta: podem dois caminharem juntos se não estiverem de acordo? É claro que não. Ou seja, se você deseja riqueza, não fale de pobreza. Caso queira saúde, não fale de doença. Ou se quer paz, não se deleite com conflitos alheios. Se você quer algo externo, antes prepare-se pelo seu interno. Se sua conversa interna combina com o estilo que você pretende chegar, então seu trabalho acabou. Não é preciso fazer mais nada a não ser ver o mundo à sua volta se ajustar com o que você afirma internamente para si mesmo. Imagine o que quer e cuide para que seu discurso interno esteja de acordo com o que você quer. Se quer a riqueza, o seu discurso precisa ser: eu amo a riqueza. Entretanto, caso seja a saúde o que você tanto quer, seu discurso precisa ser: eu amo a saúde. E assim, rejeite toda ideia diferente e logo você vai ver sua palavra voltando na forma de novo mundo para você mesmo. Enfim, o mundo que você profetizou para você. Você entenderá o que os sábios queriam dizer no hermetismo, quando afirmavam o seguinte: há dois presentes que Deus deu apenas ao homem, e não há mais nenhuma outra criatura. Um é a mente, e o outro é a fala. E estes presentes têm o mesmo valor da imortalidade. Se um homem utiliza esses presentes de maneira correta, ele encontra a imortalidade quando abandona seu corpo terrestre. A mente e a fala serão seus guias do outro lado. Lá, ele está conduzindo para junto de todos os deuses e todas as almas que alcançaram a santidade. Com esses presentes, que somente a fala e a capacidade de pensar faz criar as condições de nossas vidas. No começo havia a palavra e ela estava com Deus. Segundo Hermes, a palavra é o Filho e a mente é o Pai da palavra. Um não pode estar separado do outro, pois uma que dá vida à outra, na qual Deus é a mente e Jesus é a palavra. E Jesus somos todos nós. Paulo frisou bem isso ao dizer: afaste-se da conversa anterior, o homem antigo que está te interrompendo. Então, seja renovado pelo Espírito e pela tua mente. Assumir o novo homem e ser renovado pelo Espírito de sua mente é modificar a sua conversa interna, as coisas que você diz a si mesmo, pois a palavra e a mente são uma coisa só. Enfim, uma mudança na palavra é o mesmo que mudar a mente. E o profeta Samuel já dizia: o Senhor falou comigo, e sua palavra saía da minha boca. Também está na Bíblia: se colocaram diante de ti a bênção e uma meditação, a ti é dado o direito de escolher. As condições de nossa vida não são determinadas por fatores externos, mas sim por nossas escolhas sobre o que decidimos prestar atenção. Hoje é o dia da sua escolha.
e faça uma boa escolha. Siga o conselho dado em Filipenses. Seja algo que contribui para o seu sucesso, que seja isso que ocupe a sua mente. Os sinais são semelhantes à sua origem. É isso que Jesus queria dizer quando disse que nenhum fruto cai longe da árvore que lhe deu a vida. Se você quer colher sucesso, medite sobre isso, assim como a riqueza, saúde e todo o resto. Quando a moça meditava sobre o patrão sendo injusto com ela, ela fazia eco ao que ela pensava, agindo da maneira que ela esperava que agisse. Quando ela mudou a imagem do patrão para outra coisa, quando ela agiu de forma mais simpática, ele também reagiu de acordo. Não importa se hoje as condições negam o que sentimos. Se persistirmos no que sentimos, as condições vão se modificar para combinar com o que sentimos. Novamente, não importa se hoje as condições negam o que sentimos. Se persistimos no que sentimos, as condições vão se modificar para combinar com o que sentimos. Ninguém precisa ouvir o que você está dizendo para si mesmo, porque o que você diz para si mesmo é mais poderoso que qualquer outra profecia feita por outra pessoa. Se você se convencer da realidade daquilo que diz a si mesmo, a condição desejada é como um filho à espera do seu pai. Assuma essa paternidade, leve ela até o fim e torne ela uma realidade. Se o mundo não está bem, é porque temos feito mau uso da palavra. Façamos bom uso da palavra e o mundo vai melhorar. Vamos parar de conspirar em segredo contra nossos inimigos e não teremos mais inimigos. Vejamos todos eles como amigos e eles serão nossos amigos. Se isso não acontecer, pelo menos a maior parte vai se tornar seu amigo. É o mau uso da palavra que faz a violência se espalhar pelo mundo. Quando meditamos sobre o quanto o ser humano pode ser mau, mais violência iremos experimentar. De fato, ele pode ser mau, mas também pode ser bom. Cabe a nós escolher sobre qual dessas versões queremos meditar e queremos ver espalhada no nosso mundo. Ninguém pode forçar você a ter conversas internas desagradáveis. Escolha conversas melhores. Você tem esse poder e ninguém pode tirar ele de você. O segredo de todo sucesso é saber onde se quer ir e manter uma conversa interna afinada com esse lugar para onde se quer ir. O único preço que você tem que pagar é deixar seu velho eu para trás, porque você não pode entrar na terra prometida com seu velho eu. Não se admite espírito de pobreza na prosperidade, e muito menos espírito de doença na saúde. Você tem que fazer uma escolha. Você pode deixar sua boca falar sobre riqueza e pobreza, doenças e saúde, e experimentar um pouco de cada coisa na sua vida. Ou pode controlar o que disse e ter um destino mais estável. E quando imaginar um futuro melhor para você, não imagine como se fosse futuro, mas como se fosse o agora, e nunca se veja por fora, como se visse você à distância. Esteja dentro da cena e não seja um espectador. Seja um participante e perceba essa nova condição com todos os seus 5 sentidos. Que cheiro tem, qual textura, temperatura e que cores, sabores e aromas estão envolvidos nisso. Traga o máximo de realidade para essa cena, onde você já vive nessa sua condição de vida. Viva isso até que você sinta um alívio. O mesmo alívio que se sente quando realizamos algo com sucesso. E diga a si mesmo, está feito. Não preciso fazer mais nada, porque já está feito. E só me resta ficar quieto. E essa quietude se confirma na confiança, que fica registrada na minha nova conversa interna. A conversa que mantenho comigo mesmo favorece a minha jornada até a meta pretendida. Já não duvido mais quando me lembro do meu objetivo, porque não o vejo mais dessa forma. Então digo para mim mesmo, já está feito. Não preciso fazer mais nada, porque já está feito. Só me resta ficar quieto. Essa é minha nova conversa interna. Esse é o meu novo destino. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.